Muito bem, retomando aqui o nosso projeto, né, depois desse recesso que nós tivemos. Estou aqui com o Pegasus PDV e eu vou mostrar para você como é que ficou a continuação da questão da contingência, né? Aqui eu estou fazendo uma venda, vamos ver se ela vai ser efetivada. Sim, ela foi efetivada, tá? Agora eu vou restartar aqui o projeto para ele simular uma entrada na aplicação, tá? Como se o usuário estivesse agora entrando na aplicação. O que vai acontecer se existirem notas pendentes, né? As notas elas foram impressas em contingência, mas ficaram pendentes, elas têm que ser transmitidas em até 24 horas, tá? Então, quando o usuário ele for entrar novamente na aplicação, vai aparecer uma mensagem para ele informando que existem notas pendentes para serem enviadas, tá bom? Deixa ele reiniciar aqui. Pronto. Então aqui eu estou simulando a entrada na aplicação, daí aparece essa mensagem. Olha, existem 40 notas emitidas em contingência, né? Então é melhor colocar aqui impressas em contingência. Deseja transmiti-las agora? Vou dizer que sim, tá? Quando eu falo que sim, ele entra nessa tela, tá? Então nessa tela aqui eu tenho as notas que foram impressas em contingência, tá? E aqui tem o botão transmitir. Tem algumas aqui que são bem antigas e elas ainda estão sem a infraestrutura necessária para a transmissão. Então, se eu tentar transmitir essa daqui, por exemplo, deu um erro já ali, tá? Argumentos inválidos, porque estão faltando alguns detalhes nessas notas mais antigas aqui, tá? Então, deixa eu reiniciar de novo e eu vou pegar uma já mais atual, tá? Para a gente ver como é que funciona o processo. Lembrando que no banco de dados, né, quando nós imprimimos uma nota em contingência, como é que ela se comporta aqui no banco de dados, né? Lá na tabela NFE cabeçalho. Deixa eu mostrar aqui para você, tá? Ele já entrou de novo na aplicação. Então eu vou aqui navegar para a última página. Ok, 31 a 40. Veja que a última nota aqui que foi impressa em contingência é a 679, tá? Então deixa eu procurar ela aqui no banco de dados, a 679. Tá aqui ela, ó, 679. A 679, ela está vinculada à venda de número 399, tá bom? E ela está com status 6, significa que foi ela que foi impressa em contingência, tá? Eu tenho outra nota vinculada à venda 399, ela está com status 9, né? Significa que essa nota aqui nós tentamos transmiti-la para a Cefaz e não deu certo. Quando isso acontece, esse número aqui, ó, ou ele vai ser cancelado, caso no meio da confusão lá, tentando acessar a Cefaz, essa nota tenha sido emitida, ou o número vai ser inutilizado, tá? Então é necessário criar uma outra nota para evitar duplicidade, e essa outra nota é que deve ser impressa em contingência, que é o que aconteceu com essa aqui de baixo, ó. Então, nesse nosso processo de transmissão, eu tenho que transmitir essa nota e inutilizar este número aqui de cima, tá bom? Então, a nota 679, que é essa daqui, ó, vou pedir para transmitir. Pronto, ele transmitiu e imprimiu o cupom, tá? Imprimiu a nota fiscal, no caso o DANF, né? Esse DANF você pode enviar para o seu cliente, né? O usuário lá pode enviar para o cliente dele, ó, tá aqui o DANF final, naquela nota que eu emiti para você, tá? E no que eu saio aqui, ele inutiliza o número e tira aquela nota daqui, ó, tá? Então a 679, né? Deixa eu refrescar de novo aqui. Vamos procurar pela 679, tá aqui ela, ó. A 679 ela passou para status 4, foi transmitida. E a outra nota aqui, ó, passou para o status 8, ela foi inutilizada, tá? Se eu vier aqui na aplicação e abrir a NFE cabeçalho, NFE cabeçalho, esse daqui, você vai ver que tem alguns comentários relacionados a esses status aí, tá? Deixa ele abrir aqui pra gente ver. Pronto, então ele abriu aqui, ó. Eu tenho aqui os comentários. Se o status, né, da nota tiver 0 é em edição, 1 é salva,
2 é validada, 3 é assinada, 4 autorizada, 5 cancelada, 6 em contingência, 8 inutilizada e 9 é a contingência offline, tá? Ela entra em 9, aquela nota que entra em 9, ela só posteriormente terá o seu número inutilizado ou será cancelada. E aqui entra em 6, deve obrigatoriamente posteriormente ser autorizada, tá certo? Então é assim que vai funcionar, tá? Pelo menos nesta primeira versão. Na versão posterior, nós podemos automatizar este processo, né, para que o usuário ele não tenha que transmitir nota a nota, tá? Isso aqui, numa empresa que emite muitas notas, não é legal, tá? Mas a princípio nós estamos focando as empresas menores, né? E o caso da contingência deve ser um caso raro, tá? Um caso de exceção. Então nessa primeira versão nós deixaremos dessa maneira aqui, tá bom? 677 já foi. 648, deixa eu ver se ele consegue. Não, isso daqui, ó, deu duplicidade, tá? Esse foi um teste que eu fiz. Eu acabei mandando a 648, mas eu ainda não estava tirando aqui da lista, né? Por isso que deu essa rejeição de duplicidade. Para trás aqui tá tudo com a infra diferente ainda, tá? Pronto. E o restante da aplicação, né, continua funcionando da forma que nós esperamos que funcione, tá? O que eu vou mostrar para você agora é o que eu alterei no código para que a aplicação ela funcionasse dessa maneira aí, tá? Bom, então você já viu aqui, né, que esses são os comentários, são os status que nós vamos utilizar, tá certo? Eu vou abrir então aqui o NFCS Service para mostrar para você como é que ele se encontra atualmente, tá bom? Esse é o cara que a gente está mexendo bastante nele, né? Aqui em operação, ó, nós temos agora os possíveis valores: criar, enviar, cancelar, imprimir dump, download do dump, inutilizar, contingência, transmitir contingenciada e inutilizar número. O inutilizar número é o mesmo que inutilizar, então vamos tirar esse cara daqui, tá? Os comentários vão ficando aqui, que é pra gente não se perder, para vocês que estão no treinamento também não se perderem, tá? Daí tem a forma de emissão, caminho do XML criado, motivo do cancelamento, resposta do servidor, se contém o end of text e a rejeição servidor fora. Isso aí a gente já viu, né? Eu tenho um to-do aqui para obrigar o cadastro desses dados do servidor. Aqui na conexão eu vou passando os dados que eu recebi no construtor, né, no método conectar, na verdade, para as variáveis locais que eu tenho aqui nessa minha classe. No connect eu me conecto com o servidor, tá? E vinculo isso ao listen, tá? O listen na verdade vai ser o método tratar retorno socket, ó, que está logo aqui embaixo, tá bom? Então no tratar retorno socket eu tenho as várias respostas que podem vir do servidor, né? Se foi rejeição, eu vou tratar a rejeição, já vi isso daí. Se foi ok e eu pedir para criar, eu vou enviar a nota. Se foi ok e eu pedir para recriar, eu vou imprimir o dump em contingência. Se foi ok e tem início na operação, eu vou criar a nota. Se foi ok e tem inutilizar número, eu vou chamar o callback do inutilizar número, que eu vou já mostrar onde é que está esse callback, e aquela telinha que eu mostrei para você, né, de inutilização dos números, eu vou mostrar como é que eu fiz ela, tá? Se tiver ok na resposta e a operação for contingência, eu vou recriar a nota em contingência, a gente já viu isso daí. Se a resposta contém cstat igual a 100, eu vou imprimir o dump normal. Se a resposta contém -nfe PDF, eu vou fazer um download do PDF do dump. Se a resposta contém erro, eu vou chamar o método tratar erro retornado. Se a resposta contém ok e cancelamento, eu vou tratar o retorno do cancelamento. Se o tamanho da resposta for maior que 1000, que 10.000, eu vou exibir o dump na tela. Se a resposta do servidor tem apenas aquele caractere final de texto, eu não faço nada, porque às vezes o ACBR Monitor ele manda a resposta sem o caractere final e ele manda o caractere final numa outra resposta logo depois. Tá? Por isso que às vezes a resposta vem sem o caractere e às vezes o caractere vem sozinho, porque ele vem logo depois da resposta. É um bug lá por cima, tá? Enfim, então quando vier só o caractere final de linha, a gente não faz nada, tá? E se não for nenhum dos casos assim, a gente simplesmente mostra a janela de espera, tá bom? Então o que é que tem de novo aqui em relação a transmitir a nota que foi contingenciada, né? Em relação a transmitir a nota que foi contingenciada, nós temos
o seguinte método. Deixa eu procurar ele aqui. Aqui, ó. Chamar o callback e inutilizar número, tá? Então, ele chama a função de callback que eu passei para cá. Abri o dialog box de espera, eu coloco false e fecho o diálogo de espera, tá? Bom, é apenas isso que tem de diferente e o tratamento do retorno do servidor lá em cima, tá bom? Legal. O que é que, quem é que manda essa função de callback e como é que eu fiz aquela janela, né, que é que manda a função de callback? Você lembra da janela de vendas, que traz a relação das vendas, né? Então essa janela da NFE, da NFCE, tá, que traz a relação das NFCE que foram emitidas em contingência, né, ou foram impressas em contingência, ela é bem parecida com aquela janela da lista de vendas, tá? Eu criei aqui uma nova pasta dentro de View. Eu chamei essa pasta de, deixa eu ver onde é que ela se encontra aqui. Tá aqui, ó. Chamei de NFCE e dentro dela eu coloquei a NFE cabeçalho lista page. Mas peraí, por que a pasta é NFCE e o nome da classe é NFE cabeçalho lista page? É porque as tabelas, o nome das tabelas, nós seguimos lá o padrão do manual da NFE, tá? Então, as tabelas têm nome NFE e a NFCE é uma NFE, tá? Então, quando eu peço para o gerador de código criar uma tela, né, com base na tabela, ele cria a tela NFE cabeçalho e não NFCE cabeçalho, tá? Mas como aqui nessa aplicação eu estou utilizando essa tela aqui para a NFCE, para lidar com a NFCE, então eu criei a pasta NFCE, tá? A NFCE é uma NFE, tá bom? Então o nome da minha tela aqui, ó, é NFE cabeçalho lista page, tá? E como é que essa tela ela se comporta, né? Muito simples. Tá? Ela tem aqui algumas variáveis ali em cima que são comuns a todas as outras telas de cabeçalho que nós já fizemos, de lista na verdade, né? Telas de lista que nós já fizemos, elas têm essas mesmas variáveis, tá? Aqui algo de diferente é que eu estou instanciando uma NFE cabeçalho montado, eu vou precisar dela para minha lógica dentro dessa tela, tá? A lista é padrão, as telas de atalho são padrões. No init state, eu estou fazendo aqui o mesmo tratamento para as telas de atalho e estou chamando o método refrescar tela como eu fiz em todas as outras telas de listagem, tá? Então tudo isso daí a gente já viu, tá bom? No método build, para o método que faz a ordenação da grid, né, e a criação da grid, na verdade, né, ele coloca as células da grid, eu estou passando a lista e estou passando o contexto, como eu costumo passar. Estou passando o método refrescar tela, como eu fiz na tela de venda. E estou passando o método transmitir nota, tá? Que eu vou precisar pegar a NFE que o cara selecionou e passar ela como parâmetro para o método transmitir nota, tá bom? Muito bem. Aí eu chamo esse método transmitir nota quando o cara clica naquele botãozinho transmitir, tá? Ok, o getField é padrão, daí eu começo a construir aqui as colunas da grid, né? Inclusive eu vou colocar uma outra coluna aqui, deixar até um to-do aqui, inserir coluna que informe o prazo limite para a transmissão da nota, tá? Que é para o cara saber, amigo, ó, aqui tá faltando 2 horas para tu transmitir essa nota, aqui faltam 5 horas, aqui faltam 20 horas, tá? Em horas, certo? Para o cara não se perder e não perder o prazo, né? Para ele transmitir isso daí dentro do prazo, tá? Ok, o método refrescar tela, ele carrega a lista NFE cabeçalho, cujo status da nota seja igual a 6, tá bom? Então ele traz apenas as notas que foram impressas em contingência. Tá? Legal. O método imprimir dump. Eu tenho o método imprimir dump? Tenho o método imprimir dump. Tá? Ele é parecido com o método que está no caixa page. Né? Ele é chamado para emitir, para mostrar o dump na tela. Tá? Só que depois que ele imprimiu o dump, ó, ele inutiliza o número. Algo diferente que ele faz no caixa page. Né? Depois que ele emite o dump lá no caixa page, que ele mostra o dump na tela, ele só executa o método para deixar a tela
nos seus parâmetros originais, né? Aqui não, a gente não utiliza o número da nota inicial, tá? O método inutilizar número, então, ele vai procurar pela mesma nota vinculada à venda dessa nota que está sendo transmitida, mas cujo status é igual a 9, tá? E ele busca essa nota aí exatamente para inutilizar o seu número. Daí eu vou chamar o NFE inutilizar NFE, tá? Esse é o método para inutilização lá no ACBR Monitor. Passo o CNPJ da empresa, passo uma justificativa, essa nota foi emitida em contingência offline, o ano, o código do modelo, a série e aqui a sequência de números, que neste caso, né, como eu estou inutilizando apenas um número, na posição inicial e na posição final eu passo o mesmo número, tá? Então só repetindo, por que eu estou passando o número duas vezes aqui? Porque esse método ele aguarda uma sequência de números, é mais ou menos assim, amigão, eu quero inutilizar as notas de 1 a 100, aí aqui eu colocaria 1 e aqui eu colocaria 100. Eu quero utilizar as notas de 25 a 37, aqui eu colocaria 25 e aqui eu colocaria 37. E se eu quiser utilizar as notas de 100 a 100, só a nota 100, se eu quiser utilizar apenas a nota 27, aí eu coloco aqui 27 e aqui eu também coloco 27. Tá? Então é uma sequência de uma nota, no caso aí, tá bom? Por isso que eu estou passando aqui o número tanto nessa posição quanto nessa daqui. Pronto. Depois disso daí, ó, se acontecer um erro aqui neste momento, né, veja só, a gente já está fazendo isso daqui porque aconteceu um erro anterior. Né? Tudo começou quando o cara tentou emitir uma nota, deu erro, aí ele imprimiu a nota em contingência. Daí neste momento aqui, ele clicou para transmitir a nota que foi impressa em contingência, a nota já foi transmitida. Depois que a nota foi transmitida, ele caiu aqui, ó, para tentar inutilizar o número daquela nota inicial. Só que nesse momento aqui, deu azar. Neste momento aqui, na hora de inutilizar o número da nota inicial, deu um problema e o número não foi inutilizado, tá? Então, neste caso, eu não vou mostrar nenhuma mensagem de erro para ele. No entanto, a nota vai continuar com o status 9 e esse número deverá ser inutilizado posteriormente, tá? Para eu me lembrar disso daqui, eu vou colocar um to-do, tá? Então, esse erro aqui, ele não vai ser tratado, tá? Porque eu não vou mostrar para o cara, bicho, tu tentou transmitir a nota, ela foi transmitida, mas o número da outra lá não foi inutilizado. O cara não vai chegar nesse nível de conhecimento, ele não vai entender isso daí, tá bom? Mas eu tenho que dar um jeito depois de pegar os números que estão órfãos inutilizados, tá? Os números que não foram inutilizados e estão órfãos aqui, né? Tipo, vinculado à venda. Deixa eu mostrar aqui no banco de dados. Vinculado à venda 399, eu teria aqui uma nota com status 4, que ela foi transmitida, e teria uma outra aqui com status 9. Aí tá errado. Essa nota com status 9 vinculada a status 4, ela tem que passar para o status 8. Eu tenho que inutilizar esse número. É como este caso aqui, ó. Nessa venda 398, eu tenho uma cara aqui que foi contingenciado, eu tenho que transmitir esse e inutilizar esse, tá? Então, se por um acaso acontecer de eu transmitir este aqui, ok? E esse não foi inutilizado, ele ficou no 9 ainda, esse 9 aqui tem que ser inutilizado depois, tá bom? Então, esse tudo aqui tá para eu me lembrar disso daí, tá? Muito bem, deixa isso tudo aí. Aí eu tenho aqui o atualizar nota inicial. Ele vai ser chamado aonde? Deixa eu ver. Depois que eu inutilizo o número aqui, eu passo como função de callback aqui, ó, o atualizar nota inicial. Porque só depois que ele de fato inutilizar o número, aí ele chama a função de callback, ele passa o status para 8 e atualiza o banco de dados. Tá bom? Muito bem. Então tá, tudo aqui nessa tela começa nesse método aqui, ó, transmitir nota, tá bom? O método transmitir nota, ele passa a operação para transmitir contingenciada e chama o enviar NFE, tá? Daí ele vai pegar o XML original, que está nessa pasta do CBR Monitor, e passa a chave de acesso para da NFE cabeçalho contingenciada que nós consultamos lá no comecinho, aquela com status igual a 6, tá? Quando ele faz isso daqui, ó, quando ele faz esse comando aqui, ele vai lá no service e o retorno do comando contingenciada.
Pronto, o retorno do comando, deixa eu ver para onde é que ele vai vir aqui. Ele só cai aqui que se der um erro. Na verdade, esse transmitir contingenciada aí, tá? Quando ele pede para transmitir a contingenciada, ele está enviando a nota normalmente lá para o servidor. Deixa eu só retornar aqui. Ó, a forma de emissão é 1, tá bom? Daí eu passo a operação para transmitir contingenciada, mas de fato eu não estou utilizando essa operação aqui para o retorno da resposta do servidor, só se vier com um erro, tá bom? Porque se eu estiver transmitindo a nota, né, eu estou enviando a NFE, que já foi contingenciada, e se nesse momento der um timeout, eu não quero que ela entre em contingência de novo, não, né? Neste caso, se der um erro, que é o que vai acontecer aqui embaixo, ó, se a operação for cancelar ou transmitir contingenciada, eu só informo para o cara que o servidor da Cefaz está fora, mas eu não entro em contingência de novo, né? Não faz sentido, tá? Então eu estou com a forma de emissão 1, passo a chave de acesso para lá, informo que é transmitir contingenciada e a função de callback é imprimir dump, tá bom? Beleza. Então ele vem aqui, quando ele pede para transmitir, se der tudo certo, o retorno vai ser o retorno de uma nota que foi autorizada, né? Quando o retorno da nota é autorizada, ela entra onde? Ela entra aqui, ó. Tá bom? Daí ele vai para o método imprimir dump normal. O que é que o método imprimir dump normal faz? Ele faz aqui um tratamento na chave de acesso, atualiza os dados da nota para o status 4, ó, tá? E chama o método imprimir dump, tá? Quando ele chama o método imprimir dump, né, daí o retorno que vai vir, vamos ver, método imprimir dump, não é rejeição, não é ok criar, não é ok recriar, não é inutilizar número, não é contingência, vai descer esse cara aqui, ó, tá? Pedi para imprimir o dump, ele diz, cara, o PDF tá lá, né? Aí eu faço o download do PDF do dump. O que ele faz então? Ele baixa o arquivo em code base 64, tá? Daí quando ele baixa o arquivo base em code 64, deixa eu voltar lá em cima para ver qual é o retorno do servidor. Ele pega aqui, ó, a resposta do servidor maior que 10.000. Aí ele chama o exibir dump na tela. Exibir dump na tela, o que é que ele faz? Ele chama a função de callback. Qual foi a função de callback que eu passei daqui, ó? Eu passei o imprimir dump. E aqui nessa classe tem o imprimir dump, tá? Quando eu seleciono ele aqui é ela, imprimir dump, tá bom? Então ele exibe o dump na tela, ok? E depois, ó, depois que ele exibe o dump na tela, ele inutiliza o número. Essa inutilizar número é uma função que também está aqui dentro. Deixa eu clicar nela aqui, ó. Cliquei nela, tá aqui. Inutilizar número. Eu pego a nota original que está com o status 9, tá? E com os dados dessa nota original, eu vou chamar de novo o servidor do ACBR Monitor, agora para inutilizar o número. Como eu já mencionei para você, eu passo todos esses dados aqui e chamo inutilizar NFE, né? Eu passo esse comando lá para o ACBR Monitor com a operação inutilizar número, tá? Essa operação inutilizar número lá no service, eu vou utilizá-la, Ctrl V, inutilizar número, tá aqui, ó. Então, se na resposta do servidor tiver ok e a operação for inutilizar número, o que é que eu faço? Chamo o callback, tá? Chamo o callback inutilizar número. Lá embaixo, o callback inutilizar número faz o quê? Simplesmente chama a função de callback, tá? Qual foi a função de callback que eu passei aqui? Foi a função atualizar nota inicial. Quando eu clico nela aqui, ó, ela está aqui embaixo, atualizar nota inicial. O que é que ela faz? Ela passa o status da nota inicial para 8 e altera os dados da nota inicial, tá? E logo depois ela refresca a tela, por isso que a nota some da tela, né, quando ela é transmitida, tá? Pronto, então com isso daqui nós estamos quase matando essa questão da contingência, né? Veja que essa questão da contingência ela é muito trabalhosa, tá? São muitos detalhes e não pode haver falhas aqui, né? Já houve uma falha para o cara entrar em contingência, tá? Então nessa questão da contingência nós temos que ter bastante cuidado para não deixar nenhuma ponta solta, tá? Senão o usuário vai ter problemas e vai demandar suporte, e o que nós não queremos é suporte aqui nesta aplicação, pelo menos no primeiro momento, né?
Você tem que trabalhar sem suporte com o usuário final, tá bom? Beleza, então continuamos, né, com o desenvolvimento da aplicação e com os testes. Muitos testes estão sendo realizados, tá certo? Até que, né, em breve nós teremos aí essa versão pronta para colocarmos em produção, dessa release aqui, tá certo? Qualquer dúvida, coloca lá no Trello pra gente.